Estamos em São José dos Pinhais, estado do Paraná, e hoje nós vamos conhecer a Igreja Matriz, Catedral, São José. Mas antes de nós entrarmos na igreja, Juliano Ravanello escolheu uma trilha toda especial para o programa. É com você, Juliano. Olá, Padre Anísio. É uma grande alegria participar do programa Conhecendo Igrejas, aqui na TV Evangelizar. Para a trilha sonora desse programa de hoje, eu escolhi a música Veni Creator Spiritus, que faz parte do meu álbum Music of Silence, Gregorian Chants. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. E com a trilha musical de Juliano Ravanello, nós vamos conhecer a Catedral de São José dos Pinhais. Vem comigo. Mentes tuorum visita, imple super. Você vai se surpreender com a beleza desta igreja. Que tu creasti pectora, qui disseris Paracletum, donum Dei Altissimi, confirmus ignis caritas, espiritualis uncior. Tu septi floris munere, dextre Dei tu. Padre Aleixo de Souza tem um outro sobrenome polonês no meio, né? Tem. Wardzinski? Um Wardzinski, minha Wardzinski. mãe. Sim, meu pai é de Souza. De Souza. Padre Aleixo, muito obrigado por nos acolher nesta Catedral de São José dos Pinhais. Linda catedral, desde que eu entrei, primeira vez que eu entro nesta igreja. O senhor já é um padre que está há um bom tempo aqui. Viu ela se tornando catedral. Ela era a igreja matriz, se tornou catedral. O senhor conte para nós um pouco como que foi esse processo agora recente. Então, quando se tratava da criação de uma nova diocese na região metropolitana, naturalmente que outras cidades da região poderiam ter sido sede dessa diocese. Prevaleceu São José dos Pinhais por algumas razões, não vamos entrar neste mérito. Então, o povo aqui, a comunidade da igreja matriz de São José dos Pinhais, que na cabeça, na mente do povo, na religiosidade do nosso povo, esta é até hoje a igreja matriz de São José dos Pinhais. Isso. Hoje o município tem 13 paróquias no território municipal, 13 paróquias. Na época tinha umas 10 e umas 4 novas são deste período. Então, quando se criou a diocese, naturalmente, assim, espontaneamente, naturalmente, a principal igreja, a matriz, a mais antiga, se tornou diocese, se tornou catedral da nova diocese. Mas ela continua sendo igreja matriz também, né? Nós costumamos falar assim, matriz catedral de São José dos Pinhais. Ah, muito bem. Para agradar a todos. Agradar a todos. A todos. Então, Padre Aleixo, uma diocese tão nova, quais os bispos que já passaram por essa diocese? Nós estamos com o terceiro bispo. Terceiro bispo. O primeiro foi Dom Ladislau Biernatski, que era bispo auxiliar de Curitiba e assumiu naquela ocasião. Ele tomou posse junto com a instalação da diocese, que foi em 19 de março, dia do padroeiro São José, de 2007. De modo que neste ano, 2022, nós completamos os primeiros 15 anos desta que é a penúltima mais nova diocese do Brasil.
Aí assumiu em seguida com a Dom morte... Francisco. Assumiu Dom Francisco em 2012 e em 2018 assumiu Dom Celso Marchiori, que é do clero de Curitiba. Ele tinha sido nomeado bispo. O primeiro episcopado dele foi em Apucarana e de lá ele veio e assumiu aqui. E esta então se tornou a igreja mãe desta nova diocese. As celebrações litúrgicas principais, elas acontecem aqui nesta igreja, que é a matriz e é a catedral. Quantas outras comunidades esta igreja, que é também matriz, ela tem? A catedral só tem mais uma comunidade dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, num bairro próximo, a menos que 2 quilômetros daqui. É uma comunidade dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, no bairro São Domingos. São Domingos. E a vida pastoral aqui é intensa? Os leigos participam bem da comunidade? Hoje estamos diante do desafio, como toda a igreja no Brasil está, com a questão também e com as demandas da chamada pastoral urbana. Então temos essas dificuldades. Dentro da cidade, né? É uma igreja bem central, somos bastante urbanos, com tanta proximidade de uma metrópole que é Curitiba, a vida do dia a dia é bastante dinâmica e temos essas dificuldades, mas existe uma paróquia viva, pulsante, uma paróquia que mantém tradição, mas também está aberta para o novo. Tivemos um momento muito bom agora com aquele momento da escuta sinodal, foi bem participativa. Preparação para o sínodo. Sim, as paróquias como um todo foram bem e a catedral foi muito bem também, até superou a nossa expectativa. Eu percebi desde que entrei aqui na igreja que muitas pessoas entram, saem e elas vão sempre diante das imagens. Aqui nós temos bastante imagens. Eu gostaria que o senhor mostrasse para todos nós cada imagem e os santos que nós temos aqui nesta igreja. Vamos fazer esse passeio? Vou tentar fazer, não sei tudo, né? Não sei tudo, mas você falou que o pessoal entra, essa igreja é muito frequentada. Você quer comprar uma briga com o povo, deixa a igreja fechada. Que bom que ela está bem aberta, todas as portas. Creator Spiritus, mentes tuarum visita, implesso perna gracia. Padre Aleixo, tem uma lógica de catequese para as imagens de santos que nós temos aqui em volta? Não. A lógica é a devoção do povo. Então, o fiel, para pagar uma promessa ou para fazer um pedido, investia. Geralmente compravam imagens bonitas, até importadas. Então, houve Esta é uma importada, provavelmente. São Benedito. São Benedito. O franciscano São Benedito. Então, tem lá até uma... 1945. Olha, então, com certeza é uma família devota que adquiriu e o padre entronizou neste nicho. Então a lógica é a devoção do povo. Então aqui nós temos São Benedito, vamos ver as outras. Aqui São Sebastião o mártir da fé, São Sebastião também, embora não tenha ali uma etiqueta, mas a lógica é a mesma. Porque não há uma lógica teológica ou espiritual ou, enfim, étnica para São Sebastião. Ele está aqui ao lado... Alguém era devoto dele e fez a doação da imagem. Alguém fez uma bela imagem, inclusive. Bonita imagem. Na sequência, aqui nós temos São Paulo Apóstolo. Porém, parece que está faltando a espada, né? Falta a espada. Ele está com o livro, o texto do Evangelho, o grande missionário, o pregador do Evangelho, o Paulo de Tarso convertido, está aí. Essa daqui é a primeira vez que eu vejo uma imagem... É São Dimas, não é São Dimas? Sim, esse eu entrei na igreja, é o bom ladrão. É o bom ladrão. Ganhou o céu na última hora. Mas a dúvida é bom ladrão porque ele roubava bem ou porque ele era uma pessoa boa? Boa pergunta. Mas acho que ele roubou o céu, né? Pelo menos arrependido foi e conquistou o céu de última hora. Pois é, de última hora. E foi o primeiro. Para Deus tudo é possível. É verdade. Aqui... nós temos... Tem uma coluna, uma pilastra livre. Se um devoto um dia quiser oferecer uma imagem... Bonita. Aceitamos. Mas aqui nós temos uma das imagens mais bonitas, né? Como não pode faltar numa igreja clássica, o oratório um crucifixo, do Senhor crucificado.
É uma imagem portuguesa. Não é gesso. Não, é madeira. Uma Ela é escultura, toda em madeira? Toda uma escultura de madeira do século XIX. Nossa, olha que perfeição nos pés. Recentemente foi restaurada e está aí. Em Belíssima. madeira. Muito, muito bonito. Bela imagem. Vamos no outro lado. Os fiéis vêm muito rezar aqui. Imagina. Vem muito. Atrai. Vem muito. Aqui nós temos Não, é o Menino Jesus, Menino né? Jesus. Não é o Menino Jesus de Praga. Não é o Menino Jesus de Praga. Jesus É o Menino Jesus. convencional. Aqui é o nosso pequeno batistério. Batistério. Foi uma peça. Foi recolocado aqui num processo de restauração que estamos organizando. Bonita aqui. peça de madeira também. Por muito tempo essa pia esteve guardada nos porões, aí foi recuperada. Essa peça foi esculpida recentemente por um artista em Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos do outro lado. Aqui nós temos mais... Vamos à outra ala, a ala esquerda para quem entra na catedral. Essa lá eu já reconheço. Por que será que eu já reconheci ela? Porque é a sua Minha casa. amiga. A sua casa é dedicada a ela. Olha só. Então. Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. O departamento dela no céu é só de coisa difícil. A Santa das Rosas, do dia 22 de maio. Isso, muito bem. Santa Rita de Cássia. Aqui, acho que pelo símbolo... É um dos grandes santos da igreja, São Paulo Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz. Ele é doutor? Boa pergunta. Mas São Paulo da Cruz. ele é de uma espiritualidade, um homem assim bastante Passionista. bastante popular hoje dos modernos espiritualistas que fundamentam sua espiritualidade em São Paulo da Cruz. Isso mesmo. Aqui nós temos... Esse é um santo bem popular. É ele e São Francisco, né? Dos animais, é só ele. É São Roque. São Roque, São padroeiro Roque dos animais. Então, se houvesse alguma lógica, aqui talvez tivéssemos mais lógica, porque a região é região de criadores de animais, de agricultores. Então, eu lembro quando eu era criança, quando havia menos remédio para os animais, menos medicina animal, menos medicina para os Sempre animais. São Roque. Não que a fé tenha diminuído, mas eu lembro lá em casa, tinha muita oração para São Roque, porque para salvar os animais. Salvar os animais. Mas aqui tem uma imagem bem curiosa, também desde que eu entrei na igreja eu vi, Então, que é de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. É Meio barroca, É um belíssimo barroco, também uma escultura em madeira com pintura dourada. Foi restaurada recentemente, é uma imagem muito bonita, muito atraente. Bonita mesmo. Muito bonita. E estas que nós temos aqui? Este retábulo aqui, onde as pessoas buscam rezar para Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, podemos... Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, ladeada à sua direita, Santa Luzia. Santa Luzia a com Santa Protetora dos Olhos. Que é em dezembro, se não me engano, 16 de dezembro. Agora eu não saberia. Santa Luzia. Santa Luzia. E Santa Terezinha. E do outro lado, a Santa Terezinha das Rosas. Dia 1º de outubro. 1º de outubro, isto mesmo. E ao Na verdade, centro- é dia 30 de setembro que ela morreu, né? O dia do meu aniversário, mas daí Opa, colocaram. então por isso você sabe bem. E ao centro, uma bela imagem de Nossa Senhora das Graças. Linda imagem, muito bonita. Esse altar é muito procurado para a devoção do povo. Vamos ver, lá no Vamos. presbitério? Lá eu já vi umas imagens, quer dizer, a imagem do padroeiro, né? Nós temos aqui na lateral ainda, Vamos desculpa. aqui. Outro retábulo lateral, à direita para quem entra na catedral, também tem um conjunto de 3 imagens belíssimas. Vamos começar pela imagem central, naturalmente, o Sagrado Coração de Jesus. Eu sou um sacerdote do Coração de Jesus. Seu carisma espiritual. E ela é em madeira. É uma escultura em madeira também. Em madeira também. Este retábulo aqui é muito procurado para oração, porque aqui se desenvolve bastante a espiritualidade ao Sagrado Coração de Jesus. Então aqui esse altar é o muito altar do procurado. Coração de Jesus. Ao Nossa lado Senhora das direito, Dores. ao lado direito do Sagrado Coração está Nossa Senhora das Dores, em terracota, nesta arte que agora não me lembro dizer o nome da arte, mas a imagem, as mãos, o peito e a face de Nossa Senhora das Dores. Está faltando aí a espada que transpassa o coração. Essa espada, ao longo do tempo, dizem aí os historiadores da paróquia que se perdeu, mas ela tem no original. No tem uma original espada. tem. É uma imagem muito Muito expressiva, né? expressiva, essa é a palavra certa.
E na lateral. naquela lateral, Aquela é muito bonita. é uma preciosidade. Realmente uma das mais bonitas aqui da igreja. O conjunto. Eu fiquei encantado com esta. O conjunto, imagem. a mãe Santa Ana e a menina Maria. Impressionante. É de uma beleza. Esta é uma. Mas ela é em madeira também? Escultura em madeira. Ela é tirolesa. Valoriza mais. Tirolesa. Tirolesa. Do Tirol. Essa vem do Tirol. É Essa veio do Tirol. muito linda. A esta época. O olhar dela, hein? Fantástico. A expressão do rosto, o gesto da mão, a espontaneidade Sim, da mão. os nervos aí na mão. A espontaneidade da inclinação do rosto. E a menina, a filha, Maria, olhando lá para o livro e para a face da mãe. Então, é uma imagem realmente muito eloquente, artisticamente falando e espiritualmente falando. Bonita mesmo. Então, um comentário só. Esta imagem, ela está totalmente no original. Ela nunca foi retocada absolutamente nada. Recentemente foi feita uma limpeza. Uma limpeza. Ou seja, uma limpeza para depurar um pouco os fungos e os cupins, se eventualmente houvessem. Muito bonito. E foi feita uma limpeza, mas sem nenhuma gota de tinta. Nada, nada. Vamos então agora para o presbitério. Vamos para o retábulo central. Aqui nós mantemos o Santíssimo Sacramento no sacrário central, porque não houve possibilidade de implantar uma capela do Santíssimo nesta igreja, porque ela é bastante pequena. A imagem central é um machê. É um machê segundo São José. Não temos documento comprobatório, mas a tradição diz que veio da França. Da França. Uma historiadora aqui da cidade nos comentou que só pode ser francesa. E atualmente com a restauração, porque ela sofreu um dano, aliás, um dano não, essa imagem foi totalmente destruída. Se eu falar que ela ficou em 500 pedaços, não é exagero, porque ela foi derrubada de lá por uma pessoa com... 2008. 2008. Sim, eu li na história. No dia 2 de março de 2008. Uma pessoa com um pouco de deficiência mental, com distúrbio mental, arrombou uma porta, subiu aqui e precipitou essa imagem e mais outras 9 ou 10 imagens. Então, grande parte... Inclusive Santo Antônio e... O Santo Antônio também ficou quebrado, do lado da Nossa Senhora Auxiliadora. Ele não houve tempo. Alguém chegou aqui, havia alguém trabalhando no telhado, numa reparação do telhado da igreja, escutou Mas Santo Antônio também? O Santo Antônio caiu e foi quebrado. Então, essa imagem central é um machê, provavelmente francês. Pesada? Pesa 164 quilos e tem 2 metros e 10 centímetros de altura. 2,10 de altura, 164 quilos. À direita de São José está uma bela imagem também, escultura em madeira. Também madeira tirolesa. Então deve ser da mesma escola que fez o Santana. Da mesma escola de arte do Tirol. Muito comum, há 100 e tantos anos atrás, há um século e meio atrás, foram trazidas muitas imagens do Tirol para o Brasil. Aquela de Santo Antônio também é a tirolesa e escultura em madeira. Então é importante ressaltar a originalidade de todas elas. Ladeado pelos anjos. Nós temos também aqui no presbitério, já que estamos aqui, sempre motivos de São José. Aqui temos nesse vitral, nos 2 vitrais, né? São José, é o presépio, né? Uma cena de José em fuga para o Egito. Né? Aqui eles já estão, isso mesmo até. Porque tem o burrinho lá, burrinho e ele com o chapéu. Na outra já ele trabalhando, ele como trabalhador, na carpintaria. Na carpintaria. Ou na marcenaria. Marcenaria, isso mesmo. E aqui uma cena... Eu acho linda essa cena de José, Maria e Jesus. José, na verdade, está morrendo, né? Ladeado pela sua mãe e pelo seu filho. Então, por isso que ele é padroeiro da boa morte, né? Quem na hora da morte não quer ser ladeado por Jesus e Maria, né? Exatamente. Então, padroeiro da boa morte. Padroeiro da boa morte. E no outro lado, nós temos a união matrimonial, de José e Maria. De José e Maria. Assistida por um sacerdote do templo. Muito, o que se conclui do que está ali. Não são fatos comprovados, mas a tradição que nos diz, se deduz dos textos bíblicos e da tradição da igreja. Padre Aleixo, parabéns, linda igreja.
e muito obrigado por nos acolher neste templo tão bonito. Espero ter ajudado com esta precária explicação de toda essa riqueza das imagens da nossa catedral. Obrigado eu. Obrigado. Veni Creator Spiritus, mentes tuarum visita, imple super. Tobias Bonk Machado. Tobias Bonk Machado, isso Muito mesmo. obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Imagina, uma alegria, uma satisfação. Você cresceu aqui nessa igreja, uma igreja tão bonita. Na verdade, quem dá vida para essas paredes é o povo, né? Você tem vida pastoral aqui? Sim, tenho vida pastoral. Sou músico, né? Estudei piano clássico por muito tempo na minha vida, então me dedico um pouco também à animação litúrgica, à pastoral da música nesta igreja e também como coordenador atual, né? O atual coordenador do Conselho Missionário Pastoral Paroquial. De todas as pastorais e movimentos, né? Acaba que representa um pouco o laicato desta comunidade. Que bom, que bom. Tobias, mas eu sei que tem um adendo além de você ser um regente, né? É um regente ou não é um regente? Não, eu sou organista. Você é organista, está no coral, você tem um coral também aqui? Há um coral, a comunidade é um coral muito antigo aqui, diga-se de E faz passagem. parte das celebrações principais? Sim, canta sim, nas ele tem uma celebrações? participação muito ativa nas missas dominicais, separado por grupos, e em missas especiais como Natal, Páscoa, etc. Então esse grupo se reúne, né? Então nós temos um coral com vozes, 4 vozes e assim vai. Que legal. Mas além disso tudo que você falou, você é arquiteto Sou arquiteto. e se especializou na arquitetura sacra ou se apaixonou pela igreja? Conte para nós essa história. Aí vem uma coisa que a gente não sabe explicar, né? Desde criança, bom, eu tenho contato com a igreja desde criança. Eu falo brincando, eu morava aqui muito próximo. Eu falava brincando que a igreja aqui, o que é hoje a Catedral de São José dos Pinhais, era para mim o quintal da minha casa, né? Então, coroinha, fui legionário de Maria, enfim, sempre muito ativo aqui. E de alguma forma, então, isso foi brotando em mim. Agora, uma coisa que eu não sei explicar é por que a arquitetura. Desde cedo, eu tinha essa vontade, eu não sabia talvez nem o que era ser um arquiteto, né? O que ele vinha desenvolver de fato. Mas busquei isso e aí cursei a Pontifícia Universidade Católica Federal do Paraná e aí então, como arquiteto, busquei especializações, né, entendendo um pouco deste cuidado que é preciso ter com o patrimônio da igreja. Isso me chamou a atenção nos meus primeiros anos de formado. E aí então E a primeira busquei igreja que você achou que tinha que cuidar era esta, não é? Pois é, foi interessante, porque surgiu um primeiro trabalho em uma capela, uma comunidade aqui do interior. E aí, em contato com o nosso pároco, aqui, o Padre Aleixo, começamos a conversar um pouco a respeito e ele faz esse convite, tudo bem, vamos conversar um pouquinho, vamos conversar a respeito, acho que temos serviços aí para frente. Ele me despertou um pouco, olha, nós precisamos aqui de um cuidado nesta igreja, e aí começou. E aí você fez um resgate histórico. Sim. Quando nós tratamos de uma igreja histórica, de valor cultural, seja ela tombada ou não, um dos primeiros elementos que nós temos que fazer é nos atribuir da história, né? E aí, claro, eu já conhecia um pouco pela vivência, mas eu tive que ir um pouco mais a fundo para entender o contexto desta construção, das construções anteriores e por que ela estava no atual estado lá no princípio dos anos 2000, né? E de que forma isso poderia, de alguma forma, ser recuperado, não é? Esta é a primeira construção? Neste local, não, né? Esta é uma igreja que preserva muito da sua origem. Este prédio inicia em 1905, mas antes dele tiveram outras versões. Esta é qual? É a terceira? Pelo que se diz respeito a uma defesa da 4ª igreja neste local. 4ª igreja. Construída em que ano? Esta aqui, 1905 e findada em 1920, a 2 de agosto. Né? Claro, as pinturas murais que nós vemos aqui são posteriores. São posteriores. Então, você, conhecendo um pouco da história, estudante de arquitetura, depois formado, se interessou pela arte sacra, se interessou por esta igreja.
O que você poderia destacar desta igreja, então, que são elementos curiosos que nós temos aqui? Então, e aí vem justamente a questão das memórias de criança e de tudo isso que a gente vai como que absorvendo da nossa vida quase que cotidiana na minha infância dentro dessa igreja, e depois o outro olhar profissional, né? Porque depois da arquitetura eu acabei me especializando em espaço celebrativo litúrgico e arquitetura e arte sacra. Então juntou um pouco desses dois olhares, né? Mas o que eu tenho para mim, assim, como elemento principal desta igreja, e não poderia ser diferente, eu acho que vem dessa memória da infância mesmo, é a imagem do nosso padroeiro do São José. São José. Ela é belíssima, ela é muito refinada. São José com essa face, com esse semblante assim muito tranquilo, ele nos transmite muita paz. Também, né? Foi restaurada lá, né, logo após esta igreja matriz ser elevada à diocese, houve aqui um incidente e ela precisou ser então restaurada. Né? De outros espaços que nós temos aqui, dos objetos, quando eu entrei, o primeiro que me chamou a atenção, me atirou os olhos dentro da igreja, foram os bancos. Esses bancos, eles são originais Olha, ou eles vieram depois? São muito bonitos. Eu fico imensamente feliz com esse, que para mim é um depoimento que o senhor me faz. Porque o que acontece? A gente às vezes entra em igrejas históricas de valor cultural e a gente vê uma substituição de bancos e bancos modernos, Sim. que às vezes ou não por condiz. cadeiras, né? Ou de plástico, ou coisa parecida. E que não condiz com a arquitetura. Então, uma das premissas aqui foi manter os bancos originais. Então, é uma restauração muito recente, muito recente, diga-se de passagem, né? E que se preserva os principais elementos. Eventualmente, em um outro banco, eles estavam em um estado assim realmente muito precário, alguns deles. Então, alguns deles tiveram que sofrer trocas aí de partes maiores. Mas, por exemplo, todas as laterais desses bancos que o senhor vê, essas 100%, todos os bancos são originais. E que torna a igreja mais bonita ainda. Não tem Outra coisa que me chamou a atenção, Tobias, quando eu entrei, na parede, metade parece ser restaurada ou não é restaurada, ou ela é assim mesmo? É outro um elemento, restauro? Outro elemento importante, né, que a comunidade aos poucos, né, outro elemento que o nosso pároco instigou na comunidade, né, começar um pouco desse restauro das pinturas murais. Muito do que nós vemos das pinturas murais aqui são elementos originais. Mas nós temos aqui também muitos elementos que foram repintados por cima, embora com mesmos motivos. Então, quando a gente verifica essa parte inferior das paredes laterais, os motivos são os originais, porém eles estão repintados por cima, com outras colorações, com outras técnicas, com outros materiais. E que tira, quando a gente observa algo que já está recuperado, restaurado. Então, aquilo que nós estamos vendo é a origem restaurada, não é algo pintado por cima. Aí a gente pode ver um acolhimento. Nós temos uma parede totalmente aveludada naquele ponto, né, quando a gente compara as demais que foram repintadas. É bem interessante, que ao mesmo tempo é uma coisa tão antiga, né, essas pinturas, e hoje ficou tão moderno, com papel parede, com tecido, com adesivo nas paredes, e os antigos faziam isso. Nós temos esses ciclos aí na história, na história da arte, de alguma forma também, né? Mas isso enquanto técnica, enquanto pintura, enquanto material, né? Então, se a gente vai se transportar, essas pinturas são feitas nos anos 1930, se a gente vai se transportar a esta época e imaginar esta igreja repleta de andaimes, ainda não com este piso, mas com um assoalho de madeira, quer dizer... Que era madeira, sim, madeira? Era madeira. Eu imagino a acústica dessa igreja com esse assoalho de madeira. Era diferente. Você que é músico, né? Era diferente. Com certeza. Com um piso como esse, causa muito mais reverberação, com certeza. Né, do que... Então, nós temos... E que estão colocando, você como arquiteto, né, estão colocando nas igrejas, nas reformas, muita pedra e pouca madeira. Reverbera muito a voz, nós não temos som bom. E a madeira, ela é aconchegante, né? Claro, não tenha dúvida, ela acolhe. Até esses bancos aqui, eles ajudam na acústica, por causa da madeira. Não tenha dúvida. E aí a gente tem o contexto de uma igreja mais cheia, uma igreja mais vazia, né? E isso que o senhor falou é realmente uma grande verdade, né? Então, a falta de cuidado hoje, né, no se fazer ou adequar uma igreja sem cuidar da acústica. E acústica não quer dizer equipamentos de sonorização, quer dizer arquitetura. Isso mesmo, né? Deixar aconchegante. Materiais, exatamente. Então, que legal isso, Tobias. Que outro aspecto nós poderíamos destacar? Por exemplo, vitrais que nós temos aqui. Isso, a configuração desses vitrais também remontam à originalidade.
Os vitrais laterais, então nós temos esse trevo, vamos dizer, na parte superior, que são dos vidros 100% originais. É um trevo. A parte de baixo, então seguiu as mesmas motivações, as mesmas colorações, mas os vidros foram renovados na restauração que ocorreu aqui de 2009 a 2011, né? Haja vista que os vitrais anteriores já estavam realmente falidos enquanto material, né? Então eles foram totalmente recuperados enquanto conceito e com um material de primeira linha. E claro, daí nós temos os vitrais figurativos, porque esses que nós estamos falando são os abstratos, né? Tem os daí nós temos os figurativos, né? Nas portas, Imaculado Coração de Maria, o Coração de Jesus. São José na porta de portas, entrada, né? E também nas laterais no do presbitério, né? Então foram doações realizadas por famílias, né? E que vieram ainda mais a embelezar, né, a nossa catedral, pela metade do século XX, mais ou menos, e também passaram pela restauração ali dos anos 2009 e 2011. Tobias, já que você é músico, eu gostaria que você nos premiasse, agora no final dessa nossa entrevista, Imagina. usando esse órgão, que é um órgão eletrônico? É um órgão eletrônico. Vamos lá então? Vamos lá. Veni Creator Spiritus. Numa igreja com tantos elementos para a contemplação, chegou o momento de contemplar. Implesso perna gracia, que tu creasti pectora, qui disseris Paraclitus, donum Dei Altissimi, confivus ignis caritas espiritualis. Eu conheci esta igreja hoje, linda. E sabemos que por tradição católica, quando conhecemos uma igreja, pela primeira vez entramos na igreja, temos direito a fazer um pedido, até um agradecimento. E chegou o momento de nós rezarmos juntos. Você, de onde estiver vendo este programa, reza também fazendo o seu pedido e eu faço aqui também o meu. Rezemos juntos. Et promissum Patris, sermon agitas futura, ascendere lumen sensibus, infunda amore in cordibus,